Olha, na realidade, que seriam É uma vertente do swing, o pessoal até chama de meio que swing raiz, onde diz que se você vai pra lá, você tá lá pra aquilo mesmo. Tá na chuva é pra se molhar. Então, você não tem muita escolha. Eu já sou de outra corrente, né? De que a mulher, principalmente no caso da mulher, ela tem que ter o direito de escolha. Né? Ela não é porque ela tá na casa de swing que ela é obrigada a servir de corrimão pra qualquer um. Ah, então ela é da velha guarda, senhores. Essa madame é do tempo que as guerreiras iam pra casa de swing, mas não pra ser desrespeitada, nada disso. Não é porque a guerreira tá no lugar onde ocorre troca de casais que ela vai trocar de casal. Mas a donzela aí do vídeo vai nesse tipo de ambiente pra quê então? Só pra ver o movimento? Só pra dar uma palpada discretamente em algum cara muito gato que ela encontra lá? Ou ela vai lá só pra avaliar o VSM da rapaziada? Aí é complicado, tá parecendo Chad bolivariano, porque se a donzela vai só pra ficar manjando a trolha dos caras, e é por isso que eu lembrei da semelhança que isso tem com o Chad bolivariano, que também avalia o VSM da rapaziada, mas no caso de Junior Chadney, ele faz isso profissionalmente, ele cobra pra fazer esse tipo de serviço. Já essa senhora não, ela tá falando que existe uma diferença desses dois tipos de ambiente. Tem aquele que é o raiz mesmo, ajoelhou, tem que rezar, né, senhores? Aquele que a donzela já vai sabendo o que lhe espera. E tem aquele Nutella, que é esse aí que a madame tá falando, que chega lá, se ela não se agradar com algum marido que tiver lá no ambiente, não vai rolar nada. E é isso mesmo, tem que respeitar, né, senhores? Não é porque a pessoa tá na casa de swing que ela vai deixar de ser esposa e mãe de família. O que vai fazer diferença é saber se ela autoriza e se ela se agrada dos maridos que ela encontrar lá. Mas, na minha opinião, existe um problema nesse tipo de casa de swing Nutella, que essa madame prefere. Vamos supor que essa senhora se dirigiu até esse ambiente juntamente com o marido. Aí, por exemplo, ela chega lá, se interessa por um ou mais homens, mas por outro lado, por um golpe do destino, nenhuma mulher se interessa pelo marido dela. E aí, como é que faz? Porque se essa madame quer ter o direito de rejeitar o marido das outras, o marido dela também pode ser rejeitado, e eu acho que isso não é nada justo com o marido, que além de ter a sua esposa subtraída por alguns instantes por homens que vai saber lá o que vão fazer com ela, provavelmente vão esculhambar, porque vale tudo, só que posso garantir também que todo castigo para marido que leva a sua esposa nesse tipo de lugar é pouco. E a questão é que pros maridos isso não é nenhum castigo, muito pelo contrário, é uma imensa satisfação. Os caras vão para lá justamente para isso, para ver a sua esposa ficando com outros caras, e ele não fica nada triste vendo esse negócio. Existe a possibilidade do marido levar a esposa lá e os caras macetarem como se não houvesse amanhã, e o marido, que vai com a expectativa também, né, de dar uma prejudicada na esposa alheia, pode ocorrer dele não conseguir arrumar nada. Trágico, senhores. Imagina só que situação. Enquanto a esposa tá trancada no quarto com um ou mais homens desconhecidos, o marido tá sendo rejeitado pelas guerreiras, porque segundo essa madame, elas têm que ter o direito de escolha. E tá certo, né? Quem mandou o marido levar a esposa nesse tipo de ambiente? O cara tem que estar preparado pro pior. E tem outra, rapaziada não costuma pegar leve não. O marido nunca sabe em quais condições ele vai encontrar a sua esposa depois dela ter passado por esse tipo de situação. Muitas vezes é mãe de família, né, pessoal? O cara casado há um tempão, e mesmo assim tem homem que tem esse tipo de desejo. Então nesse caso eu acho que o cara tem mais é que se lascar mesmo. Eu acho que a senhora aí do vídeo tá falando isso porque já deve ter ocorrido com ela de ir até um ambiente desse e chegar lá, se deparar somente com homens sub-5, mais feio que o marido, eu acho. E como diz o ditado, senhores, quem tá na chuva é pra se molhar. A guerreira já tem que chegar ajoelhando, não tem essa. Já faz aquele gagal só de reconhecimento, sem levar em consideração que tipo de homem que a pessoa tá fazendo esse tipo de coisa. E se precisar conhecer 2, 3 caras ao mesmo tempo, força guerreira. Ninguém mandou ela querer ir nesse tipo de lugar. Mas claro que isso só ocorria antigamente, né, senhores? Pra você ver que no passado, até a casa de swing era muito mais respeitosa. Naquele tempo, os homens que queriam
conhecer a esposa de outro cara, tinham que pedir permissão pra dama e pro marido. Eu só acho meio estranho como que você vai falar isso pro marido de uma mulher. Meu senhor, gostaria de liberar a sua esposa por umas meia hora só pra eu estufar a veia do pescoço com ela, mas não há motivos pra preocupação, vou trazer a donzela intacta aqui pra você. E se o cara chegar com jeitinho e convencer o marido e também a dama, não tem problema, é dentro. Tá liberado pra poder se aproveitar da situação ali e o maridão que lute, né, senhores? Ele que espere chegar a vez dele e se ele não sair abordando outros maridos pra conhecer a esposa, o cara vai ficar pra trás, enquanto a esposa dele muito provavelmente tá sendo feita de gato e sapato. Eu acho que esse negócio de casa de swing não é vantagem nenhuma pro marido. O cara tá pagando pra ir em um ambiente em que o pessoal vai bagunçar com a esposa dele. Ao mesmo tempo, ele corre o risco de não arrumar nada lá, porque como a gente acabou de ver, quem dá a palavra final são as guerreiras. E pra que o cara vai mexer com isso? Mesmo sendo otimista, pensando pelo lado que o cara pode martelar a esposa de outros caras lá também, só de raiva, mesmo assim eu acho que não é nada aconselhável. Porque se o cara quer ter uma relação extraconjugal, ele poderia muito bem contratar uma profissional por baixo dos panos, sem a esposa saber. Ele poderia escolher a profissional que mais lhe agrada, sem precisar ter que macetar a esposa alheia. E tem outra, quando o cara vai na casa de swing, ele tem que escolher alguma que tiver lá. E pode ser também que só tem alguma tia Neide e vai fazer o quê, né? O cara vai só de ruindade, senhor. Só pra castigar a esposa de alguém, porque a dele mesmo, muitas vezes o cara não sabe nem onde tá. E se isso fosse de graça, já seria extremamente desvantajoso pro marido. Imagina então você ter que pagar e geralmente não é nada barato. Vamos supor que sejam uns R$400 pra você ir nesse lugar. O cara poderia muito bem contratar uma profissional com VSM até mais ou menos. Mas não é isso que esses homens buscam. Eles têm um desejo, uma vontade latente de ver a sua esposa sendo esbagaçada, custe o que custar. Nem que for R$1.000, o cara paga, faz questão. E na minha opinião, apesar que todo mundo é livre pra fazer o que bem entende, mas eu creio que isso seja algum tipo de distúrbio mental que alguns homens têm. Qual é o prazer que o cara sente ver um negócio desse? E eu diria mais, senhores, esse negócio é tão bizarro que de repente o marido tá lá com a esposa, chega algum Ricardão pra conhecer a esposa do cara, e se ele conversar com jeitinho mesmo, pedir pro marido com educação, dar a palavra dele que só vai fazer aquilo que a esposa dele permitir, se o cara for educado e tudo mais, muito gato, o cara maceta a esposa e maceta o marido também, porque eu acho que alguns desses maridos que têm esse tipo de desejo, na verdade, é porque eles também querem conhecer outros homens, só pode ser isso. E eu acho que isso não pode ser chamado de casamento. A partir do momento que você leva a sua esposa nesse tipo de ambiente, acabou. Só que por outro lado também, o que as pessoas fazem na sua intimidade, se não for nada fora da lei, eles são livres para fazer o que bem entenderem, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que o marido, mesmo depois de levar a esposa num ambiente desse, ele vai continuar sendo respeitado pela mulher amada? Talvez nunca saberemos, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva caso ainda não seja inscrito e considere um dia juntar-se a Masters Teta Junior Chad Bolivariano no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu te convido a assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!